Por exemplo, a gente às vezes esquece, seguimos nossa trajetória de formação e a gente esquece como a gente chegou nesse local. Como foram as escolhas que nos levaram a isso? Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto que entrevista historiadores e historiadoras que atuam na universidade, em escolas, museus, arquivos, enfim, no espaço público, né, que é o espaço dos profissionais e das profissionais de história. Queria reforçar também que as entrevistas que ficam disponíveis aqui no canal do Departamento de História do SERES e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES também estão disponíveis em formato podcast no Spotify. Só procurar lá o canal do A História em 60 Minutos e é possível ouvir as nossas conversas gravadas aqui nesse canal. E reforçar também que esse projeto conta com um grupo de discussão que reflete sobre as entrevistas, sobre o formato do projeto, sobre as ideias trazidas pelos convidados e convidadas. E para participar do grupo de discussão, basta acessar o Instagram do projeto, @60 por extenso, _história, e lá tem as informações para fazer parte desse grupo em reuniões mensais de 2 horas de duração, entre os meses de abril e dezembro, no qual o projeto vai ser pensado, né, com certificação da Pró-Reitoria de Extensão, tudo direitinho, né, para quem participar desse grupo de discussão. Mas sem mais delongas, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Anne Mecenas, professora do Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó e do Programa de Pós-Graduação em História do mesmo centro, que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, minha colega de departamento. Eu queria dizer que é uma alegria muito grande receber hoje a professora Anne Mecenas aqui nesse projeto. Tudo bem, Anne? Tudo ótimo, Evandro. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo nesse momento, pelos canais que estão disponíveis na entrevista, e muito obrigada por tudo. Eu que agradeço desde já. Para começar, Anne, é uma pergunta ampla, mas que é importante, muito importante a gente pensar, e eu gosto muito de ouvir as respostas dos colegas que têm participado do projeto, né? O que na sua opinião, né, é a história nesse nosso século XXI? A história é o bálsamo diante de tantos temores. Creio que sempre olhamos para o passado, sempre encontramos todas as dificuldades e todos os problemas vivenciados pelo homem ao longo do tempo, né? Momentos únicos, específicos, dinâmicas próprias, mas nos últimos anos nós temos sido questionados a todo tempo sobre o nosso ofício, sobre a própria história e sobre o papel da nossa sociedade, né? O falseamento da história tem sido uma bandeira constante nas últimas décadas. Não que isso não tenha acontecido antes, né? Mas creio que as redes sociais, as possibilidades de proliferação das ideias, elas acabam colocando em xeque narrativas e um método bem construído, no qual às vezes a gente tem dificuldade de chegar e de dialogar, né, com a população de uma forma geral. Então eu digo que ela é esse bálsamo diante dessa seara de medo que a gente está vivenciando, medo sobre o ofício, né, sobre o que escrevemos, sobre o que falamos, como a gente vem passando por processos em que somos tolhidos a todo momento, questionados, né? Uma das bandeiras, por exemplo, nos últimos anos, seja de escola sem partido, ou seja, por exemplo, dos outros, né, das outras narrativas criadas acerca desse falseamento da história, sempre começa exatamente com o professor de história, né? Aprenda aqui o que o seu professor de história não ensina, né? Veja como foi a Revolução Russa. Veja as outras cidades do que é o socialismo, do que foi, né, do que foi o movimento. Veja, então, são vários discursos que são apresentados e que questionam exatamente o nosso ofício ao longo do tempo, o que a gente vem tentando construir. E de uma forma ou outra, nós caminhávamos assim numa seara de uma certa tranquilidade. Nós estávamos discutindo questões e pautas inclusivas nos últimos anos, né? Pelo menos no caso do Brasil. Então, vínhamos discutindo essas pautas, levando isso para a sala de aula, e nos últimos tempos nós estamos sendo questionados sobre o que devemos conversar, de que forma a gente deve se portar, né? Qual é o papel do professor? O professor ele tem que ter rede social, até que momento ele pode expressar a opinião que ele tem acerca da realidade. E de que forma nós, enquanto professores de história, nós nos distanciamos enquanto sujeitos,
enquanto professores, né, a gente de discussão e formação, e qual é o nosso papel na sociedade atualmente. Então, eu vejo essa história como esse momento em que a gente pode retornar, tentar, e a todo momento tentar criar uma experiência na qual outras pessoas possam se aproveitar desse espaço, conhecer, se aprofundar, e questionar essas narrativas de falseamento. Eu penso mais ou menos assim sobre essa história no século XXI. Ela que ocupa tantos locais, por exemplo, nós vemos, por exemplo, o papel da história no cinema, nos jogos, nos quadrinhos, como elementos e narrativas são introduzidos, por exemplo, como temos histórias em quadrinhos que estão discutindo deuses gregos, reinventando deuses gregos a partir dessas experiências. Então, se tantas pessoas acabam consumindo essas narrativas, como é que nós fazemos com que esses textos que são produzidos na academia, eles também cheguem a esse público, né? Eles possam ter maior proliferação de ideias, narrativas e um debate, né? Que é isso que nós estamos a todo momento sendo tolhidos do debate, da oportunidade de dialogar. Então, que a história no século XXI nos faça observar que temos pontos, opiniões, interpretações, mas que isso não nos leva a permitir falsear os fatos, né? Vejo mais ou menos assim. É verdade, é verdade. Eu acho que esse é um ponto central, né? Tem a ver com a questão dos negacionismos, dos falseamentos da história, como você está trazendo, né? E por isso que é importante a gente reafirmar também isso que você falou de uma certa forma, assim, no sentido de que o que nos ampara, métodos específicos, um domínio de uma técnica, de uma forma de fazer pesquisa histórica, né? Mas também a consciência de que isso se converte em disputas no espaço público e que nós temos um ponto de vista específico, né? Que fala de uma categoria profissional, mas também de uma forma de construir conhecimento, né? Então, esse conflito é o conflito-chave, né? Nós temos esse histórico de assim uma rede de segurança que nós conhecemos e respeitamos, e ao mesmo tempo outros meios, como você disse, as redes sociais, a internet de um modo geral, onde é possível ideias circularem de uma outra forma, mas aí a história virou uma vítima um pouco assim disso, no sentido de que as interpretações não plausíveis são tidas como legítimas, né? Então, É interessante como nós estamos hoje vivenciando, por exemplo, um período em que as pessoas observam meus sobrinhos, não tenho filhos, então filhos de colegas, como eles se interessam por determinados temas e como é que eles estão aprendendo esses temas. Por exemplo, a gente às vezes esquece, seguimos nossa trajetória de formação e a gente esquece como a gente chegou nesse local. Como foram as escolhas que nos levaram a isso? Né? Quais foram as escolhas de livros que nós lemos que acabaram, né, permitindo que a gente conseguisse caminhar, né, pelo mundo da história? De que forma essa profissão ela foi escolhida ou ela nos chegou a partir desses encontros profissionais que tivemos, desses professores, desses materiais que foram disponibilizados para nós? E quantas pessoas que acabaram não seguindo exatamente a profissionalização, né, a ideia de ser um professor de história, ou um licenciado ou um bacharel em história, mas que param os seus finais de semana para poder consumir livros, né, se debruçar sobre essa temática. Em que momento esse voltar para o passado, ele não... qual é a contribuição desse voltar para o passado para a sociedade brasileira do tempo presente? Então, eu creio que a gente ainda precisa refletir, a gente reflete muito sobre qual era a contribuição da história para o século XIX, como o Rui Barbosa, por exemplo, nos pareceres de Rui Barbosa, ele vai discutindo sobre qual é o papel da história para a sociedade do final do XIX. Né? Ele está no finalzinho do Império, e ele está dizendo que a história, ele dizia, né, nos seus pareceres de instrução pública que a história ela deveria servir para a formação dessa nação, para uma discussão que não deveria ser factual, que deveria ser uma discussão, que deveria ser um ensino de história no qual os alunos não tivessem que saber nomes de sujeitos e acontecimentos, mas que eles entendessem o processo. Ele vai trazendo experiências de ensino de história, né, de várias partes do mundo, né, para o parecer que ele está sendo propondo para o Brasil. Isso no 19. Quando a gente vai observar hoje, no 21, a gente ainda nós paramos e ficamos entravados em questões que ainda estão lá no 19.
nós observamos os livros didáticos da Primeira República, eles trazem narrativas e experiências sobre ensino de história que a gente não conseguiu romper. Falam muito do ensino exatamente por esse lugar de experiência e, às vezes, não consigo muito separar a ideia da pesquisadora da professora, um pouco de como eu entendo. Então, eu sempre volto para essa preocupação sobre o ensino, sobre que ensino está sendo apresentado no século XXI. Né? Quando a gente encontra a nova base nacional curricular, quando a gente observa que vamos dialogar com outras disciplinas num período muito mais curto, quando um professor, né, não necessariamente no ensino médio, vai ser apenas um professor de história, né, para poder falar de questões que já são mais questões complexas e que a gente já tinha problemas anteriormente, como foi todo o debate ao longo de 2015, 2006, sobre a Base Nacional Curricular, e o que chegamos nessa Base Nacional Curricular, e os reflexos dela, né, porque eu não entendo a história no século XXI, principalmente no caso do Brasil, em que nós pensando exatamente nos ataques que vem ocorrendo, seja a documentação, a forma de preservação, a destruição de arquivos, a destruição de acervos, né, a dificuldade de acesso que alguns anos atrás nós não tínhamos e que acabamos enfrentando ao longo desse tempo. Então, como é que esse processo, esse ensino de história vai contribuir para a formação desse cidadão? E qual é a situação do professor de história, seja ele na universidade, seja ele na educação básica? E aqui eu estou falando de uma forma geral na ideia do professor, e pegando essa discussão sobre o século XXI, mas eu não posso ver um ataque, como nós estamos observando, por exemplo, as categorias de educação básica pelos governos de Estado, durante esse ano de 2022, com a destruição da carreira do magistério, né, que reflete tanto no ensino de história como em qualquer outra área de conhecimento, como algo normal. Eu não tenho como pensar, por exemplo, atualmente o governo do estado do Sergipe, que é de onde eu venho, tem um projeto que é exatamente da retirada da regência. Como é que eu vou falar de ensino de história no século XXI se o meu professor, que desde a LDB, desde 96 para cá, ele vem conseguindo um plano de carreira que permite que ele possa pesquisar, consumir, comprar livros, participar de eventos, pensar no mestrado profissional, ou seja, o mestrado acadêmico, e que a partir do momento ele acaba se deparando com uma dificuldade financeira que prejudica. Então, pensar a história, para mim, hoje, também é pensar exatamente a trajetória também desses professores. A situação pela qual o magistério vem sendo, os ataques, né, que estamos enfrentando ao longo dos tempos, de todas as frentes possíveis. Então, se são ataques para o que eu tinha dito com relação à escola sem partido, ou o Brasil Paralelo, de que eles ensinam que o professor de história nega, né, várias outras áreas do conhecimento vêm sendo atacadas, né, nesse momento. Então, nós estamos numa discussão sobre a retirada do espanhol do Enem. Se eu estou pensando em história no século XXI, eu venho destruindo uma experiência de ensino no finalzinho do século XX, né, e fortalecida ao longo do século XXI também, de dialogar com os meus vizinhos, de conhecer a experiência histórica desses indivíduos, de me comunicar com eles. Então, é um ataque a uma outra vertente do ensino, que é o ensino espanhol, mas que tem um impacto na nossa formação. Então, acho que o que a gente está vivenciando nesse processo é de pensar exatamente essa docência por vários prismas. E de que forma nós vamos conseguir, por exemplo, uma ampliação desse nosso espaço de fala, ouvir as necessidades dessas pessoas, ouvir a necessidade da sociedade e estabelecer esse constante diálogo. Né? Então, por isso que eu digo que é um bálsamo nesse momento de medo e incerteza, mas ela serve exatamente para pensar novos caminhos. Eu acredito que seja isso, voltar para as nossas experiências de escolha de por que chegamos na história, por que pesquisamos e quais os caminhos nós podemos trilhar para um futuro que pode ou não existir. Sim. Eu gosto muito ainda dessa ideia que você traz, assim, de pensar nesses dois prismas, assim, que a história tem que confiar na segurança que ela mesma construiu como disciplina desde o século XIX, que foi um pouco o caminho da sua resposta no início, né? Mas também considerando que é uma questão mais ampla que envolve
os cursos de licenciatura, o magistério, a experiência da educação que se dá na relação professor, professora e estudantes, né? E que não é só, aí nesse caso não é só da história, quer dizer, você deu o exemplo do espanhol, por exemplo, quer dizer, retirar um idioma estrangeiro como obrigatório no currículo é empobrecer uma experiência dos estudantes, é empobrecer o ensino, assim como diminuir o tempo para reflexão histórica também na formação, também é empobrecer a experiência, é empobrecer o ensino, quer dizer, que cidadão, que cidadã o Estado quer formar dessa forma, né? Eu acho que é muito importante, assim, tem sido até, de certa forma, recorrente um pouco na reflexão dos convidados, das convidadas aqui, assim, de apontar para isso, assim, olha, o problema é nosso, da história, mas é mais amplo, é esse nós, é o coletivo, assim, de quem valoriza a educação, quem valoriza o magistério, quem se preocupa com essas questões em todas as áreas, como você disse, né? Então, mas aproveitando esse caminho que você deu na sua resposta à primeira pergunta, eu queria agora que você falasse um pouquinho, se possível, Anne, sobre a importância do ensino de história, agora pensando, inclusive, de repente, mais nesse aspecto da formação, assim, de jovens, de crianças, de jovens, enfim, né, a importância do ensino de história hoje, e nesse sentido, tem o lado da dimensão do estudante, mas também tem a dimensão da formação de professores e professoras de história, né, formação de mestres em história, enfim, né, de educadores e educadoras, assim, o que você acha que sobra, o que falta no currículo que forma professores? Então, ensino de história nesse sentido, assim, mais... Evandro, a docência, em grande medida, acho que nós observamos para os nossos alunos, ela tem por muito tempo, ela tem uma condição social apresentada, o magistério, né? Por exemplo, nós vivenciamos ao longo do tempo, por exemplo, se a gente for analisar questões econômicas, questões étnico-raciais, quem são esses professores formados? Como é que eles estão atuando? Quais são esses anseios, essas dificuldades? A formação de professores ela passa por uma necessidade de uma política pública nacional, não apenas na ideia do quantitativo de professores que estão sendo formados, mas principalmente com relação à valorização desses professores. É possível observar, por exemplo, no estado desse país, onde nós temos sindicatos de professores mais organizados, né, que têm uma atuação, e normalmente são sindicatos mais organizados que entraram na política, conseguiram se eleger deputados, vereadores, deputados estaduais, em alguns casos até deputados federais. Nós percebemos que há um fortalecimento da categoria na medida em que esses indivíduos eles se tornam eco na política e políticas públicas para o magistério. E aí vem uma discussão que é exatamente o que a gente não é formado, essa ideia de sairmos do espaço escolar, né? Estamos saindo do espaço escolar e vamos atuar em outras frentes. Porque é uma única frente, e vai um pouco do que eu tinha dito anteriormente com relação às disciplinas. Enquanto a gente trabalha isoladamente sobre o ensino, a gente perde a ideia da dinâmica e da preocupação sobre a escola pública e como em decorrência também sobre a rede particular de ensino e sobre a qualidade e o que deve ser ensinado, né? Essa é uma discussão que a gente tem sobre várias perspectivas sobre o que é que deve ser ensinado, quais são as questões básicas que um aluno de história tem que ter, né? Ele tem que saber sobre a questão indígena, ele tem que saber sobre afro-brasileiros, ele tem que saber sobre dinâmicas culturais, ele tem que saber sobre a história política, ele tem que... O que entra num currículo de história? Né? O que faz o indivíduo que sai da educação básica ter uma compreensão sobre o passado? Essa é uma questão que a gente não consegue responder. Se você observar, se a gente voltar, por exemplo, para os textos de jornais publicados em 2015/2016 sobre a base, a gente percebe exatamente como nós temos ruídos, né, sobre cada uma dessas, e aí volta para o ensino de história, sobre cada uma das áreas de conhecimento da história, né, sobre cada um desses campos em si se degladiando. Eu tenho necessidade de um número maior de textos sobre a antiguidade, porque o aluno precisa conhecer sobre os clássicos para poder interpretar o presente. Eu preciso ter um peso sobre a história medieval, qual é o caminho da história moderna, ou não, eu tenho que começar sobre a história indígena, a história dos afro-brasileiros, e a ideia do tráfico, da escravidão,
o lugar da mulher nesse processo. Então, você percebe que diante desse processo em que nós ficamos nos degladiando sobre o que deveria entrar no currículo, nós fomos para um currículo no qual esse diálogo ele não foi possível. O que foi aprovado no texto, ele não compreende todas essas dinâmicas. E uma outra coisa com relação a esse ensino é o encantamento do aluno. E aí volta um pouco para o que a gente pensa, por exemplo, nós tivemos livros didáticos que tentaram romper com narrativas e que nós conhecemos muito bem essas experiências de como foram apresentados e como a sociedade se colocou, mas nós estamos no momento em que a sociedade brasileira ela se volta no seu obscurantismo, no qual eu não quero ouvir várias narrativas, várias experiências históricas. Eu tensiono o professor do meu filho, eu gravo a aula dele, né? Eu verifico o que está sendo dito, eu verifico qual é o posicionamento, eu sou quase que um censor do professor. Né? E essa ideia de ser um censor do professor, eu prejudico exatamente essas experiências de levar o que a gente estava discutindo, por exemplo, no PNL, no Programa Nacional de Livro Didático, eu vinha discutindo sobre, por exemplo, formações no livro da educação básica, nas séries iniciais, sobre as várias formas de família, né? Essa é uma discussão que parecia que a gente, há uns 5, 6 anos atrás, a gente já tinha saído e nós voltamos hoje para aquele processo, né? Em que eu quero uma representação de família desse modelo patriarcal, quase cristalizado numa tela do século XVIII. Né? E é necessário o espaço do diálogo e essa ideia dessa forma de construir narrativas, mas nós observamos que a gente consegue observar essa dificuldade exatamente em fazer com que esses múltiplos sujeitos que compõem a sociedade brasileira eles sejam inseridos nesse material didático, eles sejam inseridos nessas aulas. Por exemplo, vou voltar para a discussão sobre séries iniciais. Nós passamos a formação inteira discutindo e pensando o método histórico para as séries finais do ensino fundamental. Né? O nosso aluno ele vai lecionar a partir do 6º ano. Como é que essa história está sendo apresentada nas séries iniciais? Né? Se a gente observar, por exemplo, nós temos cobranças específicas para as escolas. Prova Brasil, aquele projeto do Seninha, né? E questões avaliativas específicas que são pautadas em coisas que foram para a base, português e matemática. Então, os professores eles são pressionados na educação nas séries iniciais, nos anos iniciais, a ensinar. O menino tem que ser alfabetizado, ele tem que aprender os números, né, o cálculo em si, soma, multiplicação, ele tem que saber a soma e subtração, mas onde entra esse ensino de história nessa alfabetização? Quais são os caminhos? Qual é o nosso momento de diálogo com esses professores? Que muitas vezes têm uma disciplina de história, né, ensino de história na sua formação, mas que não necessariamente conhecem o método, que não estão. Então, é como se o aluno ele tivesse uma certa ruptura nessa experiência das séries iniciais, sobreviver a sua família, começar observando a sua família, depois começar a observar o seu bairro, a história de cada um desses locais, depois ele fosse para a antiguidade. E ele tem todas essas rupturas exatamente porque, por exemplo, quais são os textos de história que podem ser inseridos na formação e no letramento dessas crianças? Como esses processos avaliativos que as escolas estão cobrando dos professores, que eles têm que fazer essas experiências de leitura, como a história pode ser inserida? Estou falando de história, mas pode ser geografia, pode ser a ideia da ciência. Normalmente, por exemplo, as aulas de português, português e matemática, elas têm um número maior ao longo da semana. As aulas de história e geografia, em muitos casos, acabam acontecendo numa sexta-feira, que são também os dias em que são dedicados a projetos específicos. Então, o ensino de história nas séries iniciais, ele acaba sendo colocado como se fosse... Ele vai sendo colocado de lado. E aí eu chego no 6º ano para discutir com o aluno e tentar fazer com que ele entenda o que foi a antiguidade clássica. E como é que é interesse passado, e fazer as leituras e fazer esse exercício mental de entender o método.
E o que a gente observa é que, às vezes, o aluno, eu não gosto de história, mas é o mesmo aluno que está jogando um game que fala sobre guerras, né? Então, ele acaba consumindo esse material em outras experiências históricas, no qual o professor ele acaba não está envolvido ou em si, mas o interesse e a curiosidade está ali, é latente. Quando a gente está na experiência de educação básica, por exemplo, todas as vezes que nós temos novelas que estão sendo apresentadas, se você tiver um assunto que seja até tangencial àquela novela, o aluno vai começar a levantar a mão. Mas, professora, eu assisti isso, eu vi isso na televisão e achei tão interessante, por que a gente não estuda dessa forma? Por que a gente não vê assim? E a ideia, por exemplo, desse diálogo, de que ele veja, né, qual é o papel da história. Acho que, por exemplo, agora com relação à guerra da Ucrânia, a gente observou quantas pessoas estavam interessadas em ouvir podcasts, vídeos no YouTube que falassem sobre a guerra. Né? É como se o assunto, a ideia, por exemplo, da formação territorial da Rússia ou do Império, ele não tivesse se discutido. E ele né, na educação básica. É um tema a ser apresentado. Mas a gente... E aí parece que ele não... Então, a curiosidade e o interesse, né, ser mordido pelo mosquito do conhecimento, do prazer em saber do passado, ele está latente. O nosso desafio é fazer com que isso seja permitido, que às vezes é muito difícil a gente imaginar na dificuldade em que os professores acabam vivenciando. Por exemplo, a gente discute muito na universidade sobre o livro. Nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, a distribuição do livro didático, ela é gratuita, ela acontece em todo o país, que o livro didático é um grande vilão. Evandro, quantas escolas o livro didático não chega? É verdade. Eu fiz acompanhamento de estágio uma época, era preceptora de estágio, chegava nas escolas, cheguei numa escola em Carira, Sergipe, todos os livros que chegaram na escola foram do 9º ano. Aí o diretor fazia, olha, todos os alunos do 9º ano têm livros, mas todos os alunos de outra série não têm. E o livro didático, às vezes, é o único livro que aquela criança tem na sua casa. Ela é a única janela para o passado. É a única imagem que vai fazer com que você cristalize. Eu tentei fazer esse exercício de pensar como era essa vivência do homem em outros momentos históricos. Se ele não tem nem ele, que a gente passa tanto tempo criticando, como é que a gente vai desenvolver exatamente essa ideia da leitura? Quantas vezes a gente se depara no 9º ano com alunos que não conseguem ler? Com alunos que têm problema, por exemplo, na leitura em si. Né? E isso é recorrente. Então, como é que eu vou fazer com que meu aluno goste de história se em nenhum momento foi identificado, por exemplo, que ele tinha dificuldade no letramento? Ele foi passando por séries e sempre sendo tratado como esse indivíduo que ele não aprende história, ele não aprende. Mas qual é a barreira, qual é a porta que a gente não conseguiu abrir? Então, é um problema a ser pensado também com relação a esse ensino. Não só essa discussão, que ela é fundamental, é importante que seja feita e sempre ser debatida sobre qual é o assunto, quais são as temáticas, quais são as questões caras à nossa sociedade, fazer com que ele se identifique como um sujeito histórico, mas também as barreiras do próprio processo de ensino-aprendizagem, que acabam tendo necessariamente que ser transpostas. Sim. Você está colocando uma perspectiva ampla, muito interessante até de pensar assim que o ensino de história ele não está isolado, ele é importante num currículo porque ele está justamente participando, né, de um processo de aprendizagem que envolve a aprendizagem da linguagem, da leitura, quer dizer, tem uma relação entre as disciplinas, tem a especificidade do saber histórico e a importância, né, do sujeito saber se situar como um sujeito histórico, como você disse, mas está colocado num problema mais amplo da educação, né? Isso é bem importante a gente pensar, inclusive para a gente apontar para a relevância do ensino de história, que vem sendo diminuída nos últimos anos, dentro dos projetos aí de reforma da educação pública, etc. Né? E pensando nos problemas estruturais, como você disse sobre o livro didático, que muitas vezes é colocado como um vilão, mas ele nem chega, quando, na verdade, aquele livro, melhor ou pior, o fato é que ele pode ser o único recurso
ali, né, nesse formato para que um aluno e, às vezes, uma família entre em contato com a história, né, para além das outras linguagens que você também apontou como importantes também. Quer dizer, a história que está nos jogos, a história que está na televisão, nas séries e assim por diante, né? Muito, muito legal a gente pensar dessa forma macro, como você está trazendo. E aproveitando, Anne, né, nessa direção assim também, qual é o seu ponto de vista sobre o reconhecimento, né? Depois de muita luta, o reconhecimento por parte do Estado com relação à profissão, né? Que historiador e historiadora sejam uma profissão. Qual é o seu ponto de vista sobre essa recente aprovação? Evandro, a minha preocupação hoje, já enquanto professora, claro que meu aluno ele faça as leituras de texto, que ele debata, que ele compreenda o que é, no caso, como professora do Brasil Colônia, que ele entenda a história do Rio Grande do Norte, que ele conheça os autores, que ele saiba exatamente esse processo histórico do local onde ele está inserido e esses diálogos que são existentes. Mas minha grande preocupação é que aquele aluno, ao se formar, ele tem um campo de atuação. A universidade não é uma ilha, né? Nós temos nosso salário mensalmente, sabemos a importância dele, sabemos todas as conquistas, salário, férias, 13º, e como isso praticamente virou uma exceção atualmente. Não só na profissão do professor de história, do licenciado, do bacharel em história, mas de todas as áreas, né? Como a gente está vendo todos os desmantelamento, a desestruturação, né, das questões envolvendo exatamente até a própria estrutura do direito trabalhista, né? Então, o campo de trabalho, da justiça do trabalho e a forma como os processos estão sendo colocados, e como um efeito cadeia nos outros espaços. Então, para mim, a regulamentação profissional, ela, né, teoricamente, ela me dá uma perspectiva de que esse aluno ele possa atuar em várias frentes, ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Porque, às vezes, estava falando com relação a essa universidade não ser uma ilha, meu aluno está se formando, vamos imaginar que a cada semestre nós estamos, né, 20, 30 alunos, eles estão concluindo o curso, onde é que eles vão atuar? Se eu tenho uma diminuição, uma base nacional curricular, na qual eu não tenho necessariamente que os estados contratam um professor de história para ensinar história, já que ela vai ser uma disciplina de humanidades, e que um professor ele vai dar conta de tudo aquilo, já que o aluno vai escolher o currículo que ele quer. Se eu não tenho essa necessidade, ao longo do tempo, por exemplo, para concursos de estado e prefeitura, eu tenho uma diminuição. Estou falando do estado para o ensino médio, e como efeito cadeia, que ainda não tem uma base, mas nós observamos, por exemplo, na iniciativa de editoras de enviar livros de humanidades também para as séries finais do ensino fundamental, a gente acaba levando também para esse mesmo caminho. Tivemos uma nova reforma da Previdência que faz com que professores que atualmente estão atuando, eles tenham um período maior de atuação. Então, volto para a discussão sobre concursos públicos na rede estadual e municipal de ensino. Vamos para as escolas particulares, né? Nós sabemos quanto é a hora-aula da escola do nosso filho, quanto é que o professor que trabalha na escola do nosso filho está ganhando. A gente tem uma noção de quanto é que a escola particular no Brasil paga, né? Às vezes tem professores ganhando R$5 a hora-aula. Então, se eu não penso na ideia da regulamentação, por exemplo, para que esse aluno ele seja um consultor, que ele possa trabalhar em outros locais, ele possa ter um curso, por exemplo, os tribunais de justiça voltados para historiadores, onde eles vão trabalhar? Quem vai ter interesse anualmente de cursar um vestibular, passar 4 anos, nós estamos observando, por exemplo, nas pesquisas recentes que saem, o número de quais são os interesses dos jovens na atualidade. Conversando com quantas pessoas, o sonho ainda é entrar na universidade, ser um professor ou ter uma outra carreira. Quantos jovens, por exemplo, voltam para a ideia, se a gente está na ideia da informalidade, que não são meus contatos, mas sim, eu olho para os meus sobrinhos, eles querem ser influenciadores. Eu vejo os meus primos, né, que um pouco mais novinhos, que não foram os que fizeram concurso público, a mesma coisa. E aqui não estou querendo tirar a ideia do influenciador,
hoje em dia é um campo de atuação. Mas se ao longo do tempo eu vou mostrando exatamente, mas por que ser professor? Por que eu vou ser professor se eu vou ter que estar se eu passar num concurso, se existir um concurso público, se eu passar num concurso público, eu vou estar esperando bomba e pedra da polícia no meio de uma manifestação do sindicato, né, que normalmente são exatamente os policiais que eu ensinei há 10 anos atrás. Então, a ideia da regulamentação é de que nós possamos pensar exatamente no campo de atuação desses jovens, na ideia da profissionalização desses indivíduos, da experiência histórica, na escrita, como eu tinha dito anteriormente com relação à teoria, ao método, que passe exatamente por uma forma que seja um processo científico de construção desse passado. E volto para a ideia do falseamento. Né? Nós não temos números, mas quantas pessoas analisam, quantas pessoas assinam o Brasil Paralelo? Quantas pessoas pagam para ter aquele tipo de informação sobre a história? É verdade. Né? E se eu tiro, né, a ideia da regulamentação profissional, eu tiro a necessidade exatamente da obrigatoriedade do concurso, porque ele tem que existir. Se a gente não tem a obrigatoriedade, nós estamos num momento que, com a obrigatoriedade a gente já não tem, eu estou tocando na ideia do concurso público, que é praticamente quase como uma falácia, um sonho, uma utopia nesse século, né, em 2022, mas exatamente pela fragmentação e a fragilidade que as outras relações de país nós estamos vivenciando. Então, para mim, a regulamentação profissional é exatamente sonhando com tempos melhores, né, o fortalecimento da categoria. Às vezes nós historiadores, nós temos uma facilidade muito grande em ficar... Temos vários pontos de vista, isso é natural da nossa profissão, mas nós somamos cada vez menos. E precisamos somar mais. Somar ou multiplicar. Né? E seja uma soma ou uma multiplicação positiva. Porque os ataques, eles já vêm aí. Se todas as pessoas já estão dizendo que nossa profissão não tem importância, que o nosso papel na sociedade ele é inexistente, que o ensino de história ele pode ser muito bem inserido com outras disciplinas, com outras áreas de conhecimento, ele pode muito bem ser colocado exatamente na sexta-feira, no último horário, ou no primeiro horário de aula, ou no horário que o menino volta à educação física. Como é que eu tenho a possibilidade de regulamentação e isso pode ser ruim? Claro que tem a ideia com relação à autonomia do que está se escrevendo, né? A ideia de que você pode perder isso. Mas volto para a ideia do profissional, por exemplo, quantos arquivos nós temos nesse país, que nós temos o arquivista, essa figura importante, arquivos e museus. Temos um museólogo, e às vezes o indivíduo que operacionaliza aquela fonte, seja o objeto no museu enquanto uma fonte de trabalho historiador, ou seja, na documentação arquivística, custodiado naquele espaço, quantas vezes nós não temos um historiador que esteja ali pensando exatamente a estrutura dos fundos, a estrutura das séries, o que é que deve ser descartado? Qual é a lógica? Tem que ter uma teoria, como o arquivista pensa, né? A lógica de cada um daqueles documentos, a datação, o uso, mas para além do uso daquele documento, quais são as questões que estão apresentadas ali, que elas têm uma relevância? E sem a ideia da regulamentação, eu não tenho necessidade desse profissional nesses espaços. Porque todos nós somos professores de história. Já que, e nós teoricamente teríamos que atuar apenas na docência. Visto que a dificuldade que nós temos, por exemplo, de formar alunos bacharéis. Semestralmente, quantos bacharelados, né? Quantos alunos estão saindo dos cursos de bacharelado e quantos bacharelados no país estão fechando. Exatamente pelo número de alunos. A procura que cada vez é menor. Então, isso é um reflexo e acredito que a profissionalização pode contribuir dessa forma. Espaço de atuação. E sendo uma sociedade complexa como é a nossa, né? As sociedades modernas são complexas. Quanto mais profissionais diferentes pensando as questões de cada espaço, mais soluções. Porque, agora, na semana passada, eu estava pesquisando em Fortaleza, né? E eu pesquisei na biblioteca pública do estado do Ceará, que fica em Fortaleza, onde me atenderam ao mesmo tempo ali arquivistas e tinha a figura de uma historiadora que falou comigo. E enquanto eu conversava com esses profissionais que são diferentes, têm informações diferentes,
questões diferentes apareciam, soluções diferentes apareciam. É um pouco também, assim, corroborando um pouco, né, a tua resposta. A importância de se legitimar a particularidade, a especificidade de determinada formação, mas que no conjunto, nos diferentes espaços, se encontram soluções melhores. E aquela, para aproveitar também a sua resposta, em última instância, os influenciadores, sejam eles quais forem, precisaram antes de professores, ou deveriam levar em consideração os professores e as professoras que tiveram para produzir conteúdo depois da internet, que ainda é um espaço, embora já seja um espaço bastante dominado comercialmente, a internet, né? Mas do ponto de vista assim de um espaço específico para atuação de profissionais de história, ainda é algo a ser conquistado, ainda é algo muito virtual, no sentido literal, assim, né? Tá por ser feito, assim. Então, é aquela coisa da base, né? O professor e a professora vêm sempre antes, para depois alguma coisa ser chamada de conteúdo, vamos dizer assim, né? Então, É. pensar isso. Quando eu vim morar no Rio Grande do Norte, em 2016, quando você muda de estado, você não tem muitos contatos, né? E eu disse, o que eu vou fazer? Estava no meio do doutorado, né? Disse, o que eu vou fazer? Vou fazer uma especialização. Vou começar a estudar e vou... Aí abri um curso na UFRN de gestão documental. E fui fazer. Acho que historiadora era só eu. Toda a discussão que era feita ali era por outro prisma, da ciência da informação, daquelas questões que são naturais da documentação. E a minha visão sempre era diferente, porque era a visão do usuário do arquivo. De quem vai utilizar aquele documento. Não, a gente tem que digitalizar tudo, a gente tem que incinerar a documentação, porque não tem espaço nos arquivos, não tem espaço para a gente guardar, não tem, o armazenamento é muito caro, então tem toda uma discussão em que essas áreas do conhecimento em si, elas permitem um diálogo maior, né, como você falou. Exatamente. Anny, eu queria aproveitar agora também, acho que no início da resposta, né, você comentou sobre o fato de que você é professora de História do Brasil, né, no Departamento de História do SERES UFRN e também do Programa de Pós-Graduação, em particular História do Brasil Colonial, né, o período do Brasil Colônia predomina, assim, de uma certa forma na sua produção. Eu queria até destacar aqui que nós nos conhecemos, eu conheci a professora Anny no lançamento de um livro que foi lançado em um evento promovido pelo Departamento de História, acho que em 2016, né? A professora Anny lançou esse livro aqui em 2016, Conquistas da Fé na Gentilidade Brasílica, a catequese jesuítica na aldeia do Peru, 1683-1758, né? Que é a versão em livro do trabalho de mestrado da professora Anny, né? Nós nos conhecemos no lançamento dessa obra. Então, a professora Anny é uma pesquisadora do Brasil colonial, e nesse sentido eu queria aproveitar, né, esse seu campo de pesquisa relacionado ao Brasil colônia para pensar essa questão. Nós estamos no mês de abril, essa entrevista gravada foi pensada também para esse momento, não foi por acaso que a professora Anny foi convidada para esse mês, por conta de uma trajetória de pesquisa também em relação, numa interface, né, num diálogo com a história indígena. E eu acho que a gente falou já um pouquinho anteriormente, mas eu queria ouvir mais assim, especificamente a sua posição sobre a importância da história indígena para novas formas de história, assim, novos problemas aparecerem, soluções também, né? Evandro, as comunidades indígenas, elas hoje são atacadas, elas sempre foram atacadas, né? Elas são atacadas desde o início do período da colonização, elas passam pelo processo de silenciamento ao longo do século XIX, né? Seu silenciamento não só enquanto narrativas, até muitas vezes mapas populacionais, como também nos livros, né? Eles acabam sendo cristalizados naquela imagem quase que daquele processo de colonização. Só que nos últimos, então eles são atacados desde sempre e hoje eles são atacados de todas as frentes, né? Se tem um ataque religioso, se já teve um ataque sobre a própria política do Estado, tem um ataque hoje em dia em que, por exemplo, não tem apoio. Nós temos todos os ataques do judiciário, legislativo, né, executivo, e uma sociedade que em muitos momentos se volta contra questões que eram questões já estabelecidas, né, com relação ao território,
a questão da cultura indígena, as narrativas e as experiências. O ensino de história indígena, né, e principalmente a necessidade de ouvir indígenas, né, o número de indígenas que acabaram adentrando a universidade, tendo a formação, produzindo suas narrativas, ou até os indivíduos que têm as redes sociais, né, vários hoje, sejam artistas, produções imagéticas, fotografias, documentários, literatura, né? Então a produção de indígenas falando sobre a sua própria trajetória, ela vem crescendo ao longo do tempo, o que é necessário exatamente para tentar romper com o que ainda é feito, né? Apesar de todas as ações que estão sendo apresentadas. Nós derivamos de um trabalho gigantesco feito por antropólogos ao longo dos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, que estiveram envolvidos exatamente com relação à delimitação das terras indígenas no Brasil. E foram esses antropólogos que voltaram para a documentação, procuraram, né, por exemplo, essas comunidades que foram dizimadas, silenciadas ao longo do tempo, verificar os indícios do acesso, né, da presença deles naquela localidade, e a partir daí estruturar os dossiês. A partir desses dossiês e dessa documentação levantada, por exemplo, nos anos 90, nós tivemos um conjunto monumental organizado pelo John Monteiro, né, professor já falecido da Unicamp, que teve uma ação em todo o país de organização de acervos, o levantamento documental em arquivos públicos, né? A digitalização dessa documentação, não era digitalização, eles foram microfilmados, e a organização de catálogos que pudessem ter acesso, pessoas pudessem ter acesso a esse montante documental. Nos anos 2, e aí nós vamos começando essa discussão sobre, ao longo dos anos, final dos anos 80, principalmente ao longo dos anos 90 e 2000, sobre a nova história indígena. Vários professores, vários indivíduos foram formados a partir desse prisma de tentar compreender a história, o passado dessas comunidades não pelas visões tradicionais ou conceitos como já colocados em xeque, como de aculturação, que era um conceito muito recorrente aos anos 50, e verificar esses indivíduos como sujeitos históricos, né? O processo deles e a participação na colonização, as negociações, os conflitos, né? Criaram, volto a dizer, uma nova história indígena. Ao longo dos anos 90, 2000 e as políticas públicas dos anos 2000 para cá, contribuíram na ideia dessa, e aí entra no mesmo momento, né, com vários programas de pós-graduação de história que acabam existindo no país, né, permitindo o acesso de professores e de alunos que dessem continuidade aos seus estudos, mestrado e doutorado, a publicação de teses, dissertações e também coletâneas, né, quando estabelece a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira, história indígena, você tem uma necessidade de voltar para essa documentação e, principalmente, a formação de professores. Cursos complementares, né, para que esses professores eles pudessem utilizar desses conhecimentos que é produzido na academia dentro do espaço escolar. Então, não só os livros começaram a tentar dialogar exatamente com essa produção mais recente, como também houve uma preocupação em material para a formação desses professores. E também a capacitação. Capacitação é um bom termo, né? Não é. Mas que normalmente é o que acaba sendo utilizado nas prefeituras, mas esses cursos complementares que acabaram existindo, então esses professores acabaram participando dessa formação. E aí volto para a ideia de por que esse assunto é importante. É fazer com que o meu aluno, quando ele está assistindo, passando pela frente da tela de uma televisão, que ele ouça falar sobre demarcação de terra indígena, ou que um funcionário do FUNAI, um general, né, resolve dividir as terras, né, arrendar para outros sujeitos uma terra que foi historicamente já demarcada, ele entenda, né, o passado e o presente. Eu sei que a história não serve para entender o presente, mas que ele possa perceber exatamente, ele tem a compreensão do processo histórico, né? Que essa é mais uma ação de destruição, mais uma ação de violência, mais uma ação de guerra perante essas comunidades. Falei muito, falando das comunidades indígenas, mas volto, por exemplo, para a questão também dos afro-brasileiros e principalmente para a questão da terra. Nós observamos nos últimos anos os recorrentes ataques a lideranças indígenas, às lideranças quilombolas, às lideranças de religiões de matriz africana,
aos ataques a indivíduos que são representatividade com relação à luta da terra no Brasil. E trazer esses indivíduos para a sala de aula, né, trazer essas discussões e essa experiência faz com que o meu aluno ele construa uma concepção, uma consciência, uma formação histórica, né, da ideia desse indivíduo voltado para essa concepção cidadã. Entenda, ele não naturalize. Por exemplo, que no interior de Pernambuco, acho que foi praticamente um mês atrás, num assentamento de sem terra, um grupo de jagunços entre na casa de um indivíduo de uma liderança local, tire uma criança que está escondida debaixo da cama com a mãe e atire na cabeça dela, como se isso fosse um processo naturalizado. Ele entenda que a luta da terra, ela é histórica. Ele entende o papel da Lei de 1850. Ele entende o papel com relação ao latifúndio. Ele veja como o latifúndio foi sendo formado na história do Brasil. Ele entenda como as elites políticas chegaram ali. E ele perceba que a história indígena ela não é uma página específica. Né? Ele não é um momento inicial para compreender o processo ou um dia como o 19 de abril. Ele está em todos os dias. Ele está em todas essas experiências históricas da história do Brasil. Então, é essa necessidade que por muito tempo a gente acabou deixando de lado. Então, é trazer esses indivíduos que a gente... Essa necessidade... Volta para aquela ideia do comparativo das experiências históricas e essa preocupação que nós temos, por exemplo, em muitos casos de que, como é interessante ver a independência dos Estados Unidos. Né? Quando você fala em Estados Unidos, isso não é só quando tem algum assunto que seja relacionado. É como se você tivesse necessidade, eu preciso aprender sobre aquele processo porque é importante. Entender a formação dos Estados Unidos é importante. Não só. Entender a luta, entender como a população indígena daquela localidade foi dizimada, quais são os discursos, por exemplo, que são trazidos a partir dessa experiência, como o cinema mostra isso. Então, fazer com que ele observe que é interessante, mas o que é interessante da sua experiência histórica, da história do Brasil em si, e quais foram as ações que levaram a isso. Né? Ele entender os processos, né? Desnaturalizar as coisas. Acho que esse ensino de história indígena ele possibilita tudo isso. E, principalmente, aprender esse assunto, essas temáticas, essas discussões, a partir das próprias narrativas de indígenas. Uma das melhores experiências que eu tive enquanto pesquisadora foi quando fui numa aldeia Quiriri, que era uma dessas aldeias que eu estudei na tese, e que durante era um dia da festa, que era a festa da retomada, que é o dia que eles retornaram para a terra, e nesse dia eu estava sentada a gente estava almoçando, todos nós, e eles começaram a contar a história. E a história que eles contavam para mim era que os jesuítas eles os traíram, porque eles saíram à noite e disseram que iam voltar, e na verdade disseram aos portugueses onde eles moravam. Os portugueses chegaram e destruíram os aldeamentos e mataram mulheres, crianças e homens. Uns poucos fugiram, encontraram com Antônio Conselheiro, que estava passando por ali, foram com Antônio Conselheiro para Canudos. Lá viveram até que Canudos foi destruído e eles ficaram vagando pelas proximidades da região de Mirandela, até que depois houve a demarcação da terra e eles puderam retornar. Mas mesmo assim a comunidade da cidade onde eles vivem não aceita muito bem, mesmo que eles vão lá comprar o material, o produto, mas, por exemplo, chegaram ali e estava tudo destruído, não tinha uma formiga. Não tinha uma formiga. Passamos anos para ter formiga aqui. Essa é uma experiência da história dele, de como ele entende o que é, por exemplo, pouco importa o que eu estava fazendo de documentação, indo para arquivo, ele teve a sua própria experiência histórica, ele tem a sua construção de como foi. Jesuítas e Antônio Conselheiro praticamente viveram no mesmo processo, no mesmo tempo. Sim. Eu gosto muito da forma como você coloca essa questão da história indígena, assim, porque ganhou uma outra dimensão, eu acho, inclusive a história do Brasil colonial tomou uma outra proporção com essas reflexões, né? E eu gosto muito dessa forma como você colocou, assim, de pensar, é um espaço para pensar a questão indígena como uma questão política que afeta todas as esferas, como algo do tempo presente.
e não como só a inserção de uma história indígena, como se fosse assim, o que o século XIX mais ou menos construiu, depois foi sendo reproduzido a história indígena é o começo, mas depois a gente vai gastar muito tempo falando sobre a conquista, a ocupação, o poder português, ou enfim, no caso do Brasil, o poder português em particular, mas todos os poderes quando na verdade não, né? O que você está dizendo, assim, em síntese, a história indígena atravessa toda a história, faz parte de uma compreensão crítica do processo que constituiu o Brasil. Eu acho isso muito importante ser dito, assim. Obrigado pela resposta. E, por último, agora, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta nesse mesmo sentido, de uma certa forma também. No seu ponto de vista, de que forma o tempo histórico faz parte da vida das pessoas, tá? E também, no sentido mais pessoal, qual é o sentido da história na sua vida? Isso eu vou responder só o finalzinho, já que tem pouco tempo, e eu vou me dedicar a falar sobre essa história na minha vida, tá? Eu não consigo estabelecer o dia ou a hora ou quando foi, né, que fui arrebatada, né, pela história. Mas eu consigo lhe dizer quando eu fui arrebatada pela docência. Quando uma das minhas brincadeiras de criança era reproduzir o que eu via as minhas tias e a minha mãe fazer, que era ensinar. Então, minha brincadeira era colocar todos os meus sobrinhos, meus primos para ensinar, para aprender, né? Porque eu sempre fui a professora. Então, era ensinando e fazendo com que eles copiassem. E você imagina que era a brincadeira que eles menos gostavam na época. Mas porque desde pequena eu frequentava esses espaços, né? Fim de tarde era no Instituto Histórico e Geográfico, mensalmente ou semestralmente, estava lá nas assembleias do Sintese, Sindicato de Professores da Rede Estadual de Sergipe, e naquelas assembleias, dentro daquele prédio que era suntuoso, depois eu saía com minha mãe para tomar um café, ou a gente saía para tomar um sorvete, mas era um momento em que eu via aqueles professores e professoras lutando pelos seus direitos. Não entendia muito bem, mas eu acompanhava aquela experiência. Chegava em casa, era onde as minhas tias e minha mãe estavam conversando exatamente sobre alguma ação do governo do estado para retirada de direitos, seja redução de salário, seja aumento de carga horária, seja prejuízo que estava sendo enfrentado. Era também nessa ideia de trabalhar muito quando minha mãe não conseguia me pegar na escola, meu pai, e eu tinha que ficar com as minhas tias. Então elas saíam, por exemplo, tem uma época que eu estudava no centro de Aracaju e minha tia trabalhava no Ateneuzinho, que é onde hoje é o Museu da Gente Sergipana. Quem vai em Aracaju normalmente vê. E é um prédio também, como Instituto Histórico, suntuoso. E eu ficava lá esperando o horário terminar do trabalho dela para poder ir para casa. Ou no lugar que eu mais gostava, que era a minha outra tia, que era ela, professora de História, que era o arquivo público, onde ela estava fazendo higienização de documentos, e eu ficava lá sentada esperando o horário também terminar. Quando eu me tornei professora de História, e a história acabou, não consegui mais separar da minha vida, ela acabou se entrelaçando, eu voltei para todos esse momento do remoto, coisas que a gente acaba pensando, mas voltando. Eu voltei para esses espaços enquanto diretora do Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Voltei para o Ateneuzinho várias vezes para palestras, eventos, né, para agora o Museu da Gente Sergipana, e para o arquivo público a mesma coisa, enquanto pesquisadora, enquanto aluna da graduação na disciplina de arquivologia, ou depois ao longo da vida exatamente pesquisando. Então, a docência ela sempre esteve e a história ela foi chegando aos poucos. Né? Sou de uma família, como eu estava falando, de professoras. Né? Meu bisavô foi professor leigo, né? Então na casa dele ele era paralítico e a casa dele ele era um espaço escolar e ele alfabetizava as pessoas da comunidade. Foi assim que a minha mãe foi alfabetizada. Minha mãe foi professora do MEB e foi professora a vida inteira, né? E as minhas tias a mesma coisa. Então a docência ela sempre esteve na minha vida e sempre achei fascinante a ideia de ensinar, mesmo que aos domingos, quase como essa ideia, essa ilusão poética de ver a ideia do professor. Lembre muito bem que aos domingos elas estavam corrigindo prova, né?
né, ou fazendo a leitura de algum texto enquanto estava todo mundo brincando ou se divertindo. Mas mesmo assim foi o meu arrebatamento. E essa experiência desses espaços pelos quais eu passei na minha infância, como criança curiosa, e que retornei depois enquanto profissional. Muito obrigado pela entrevista. Ficou muito bonita. Obrigado mesmo. Foi ótimo te ouvir. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer voltar para o tempo. Que bom, que bom. Obrigado mesmo. Bom, então nós encerramos por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista do projeto A História em 60 Minutos. Muito obrigado também a quem assistiu e depois vai comentar, trocar ideias com a gente em seguida, tá bom? Muito obrigado, boa tarde e até semana que vem.